Eu já falei na aula passada. Que tal o Luiz Gabriades? Na aula passada também falei, professor. Quem que tá falando aí? Qual que é É, a minha? Professor, eu sei uma pessoa que não falou nada. Quem? A Laura Alexandre. Bagatella não falou nada. A Laura é a Laura. Professor, eu não sei quais são as perguntas, A Laura mas... não Laura falou nada. Bagatella. Verdade, ela não Laura falou nada. Bagatella. Eu também. Então tá bom. Eu tô nessa de Laura Bagatella. Eu também tô nessa. Então tá bom. Então vamos lá, Laura. Você foi eleita por seus amigos, seus melhores amigos. Laura. Laura! Cadê ela, gente? Ela caiu? Não? Laura? Cristiano, o Pedro, ele tá com problema de internet. A Laura não sei. Enquanto ela volta de onde ela foi, com certeza ela não está na frente do computador, vamos escutar o nosso amigo Diogo também, que é tão discreto como a Laura, né? Vamos lá, Diogo. E aí, professor? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Vamos lá, o que você anotou da questão que nós deixamos da aula passada? Ah, não sei, professor. Então leia, não está no seu caderno? Pera aí, rapidinho. Vamos lá, Alexandre, salva a pele aí dos seus colegas. Professor, eu não sei qual que é as questões que você está falando. Nossa, um monte de gente falando aqui. Por Foi mim, que ela o jogo entrou. tinha que encontrar a anotação dele, professor. Ia ser justo. Claro. E aí, o que foi que ela fez? Deixava até a Laura falar alguma coisa. Ah, sim, hoje ela não escapa. E aí, Diogo? Professor, O Cravenco, qual é a pergunta? professor, eu vou sair e entrar da reunião aqui porque tá muito travando. Tá bom. Professor, eu também não lembro quais são as perguntas que você da aula passada. Eu lembro que a gente discutiu mais as perguntas da aula. Foi uma pergunta só que foi uma pergunta só que eu deixei no finalzinho da aula e Posso falar qual era a pergunta? A Luísa já Pode. falou. Era se mentir pode ser ético em alguma situação. A pergunta específica era a seguinte: em alguma circunstância possível, é moral mentir? O que você colocou, Ale? Olha, eu acho que pode ser, tipo, se for para impedir alguma coisa pior que aconteça no futuro. Mas quem decide? Mas quem decide se a consequência vai ser melhor ou pior? Eu acho que tem que analisar cada caso para ver se pode ser. Tá, então, se mentir pode ser moral, a depender das consequências possíveis, e se a decisão sobre se essas consequências são boas ou não, justificáveis ou não, vai depender de cada caso, então a moralidade nunca vai poder ser cientificamente objetiva, certo? Porque nessa análise de cada caso, cada um pode chegar a uma conclusão. Posso dar uma opinião sobre isso? Maria, dá opinião. Pode. Tá. Então, sobre essa pergunta, eu acho que, por exemplo, mentir. Todo mundo já mentiu alguma vez na vida. Isso é fato. Mas eu não acho que seja correto. Mas às vezes tem certas situações que você mente pra pessoa pra não magoá-la. Por exemplo, a pessoa tá usando uma roupa ridícula e você, pra não machucar ela, você fala que tá
tá ok a roupa dela, por exemplo. Mas o ridículo não é, tipo, por exemplo, o que é ridículo pra um pode não ser ridículo pra outro. É. E se tiver, eu falo pra pessoa. Cara, por exemplo, a depende, pessoa sim. tá usando Não um negócio pode. transparente, aparecendo tudo. Mas aí a Pensa questão é que você nisso. fala pro seu amigo. Se você é amigo da pessoa, você vai falar, você não vai mentir pro seu amigo. Ai, esquece, vai. O que que foi, Luísa? Foi a Júlia que falou. Ah. Mas, Maria, tudo bem, né? Isso acontece com frequência, mas a minha pergunta é, quando isso ocorre, quando você mente para não magoar, isso é moral ou não? Olha, na minha opinião, eu acho que não, porque mentir é errado. Sim, independente das circunstâncias, é isso? É, nem isso. Então, é exatamente isso, gente. Então, vamos recuperar um pouquinho do que a gente vem discutindo. Se a filosofia moral é a coisa mais importante que o ser humano pode cuidar, né, pode investigar. Por quê? Lembrando, por que é mais importante do que, sei lá, a física teórica, que é capaz de produzir a bomba atômica, né? Porque se esse conhecimento da física teórica estiver nas mãos de pessoas que não têm uma moralidade positiva, uma moralidade boa, isso vira um problemaço, né? Por isso que o Kant vai apresentar a filosofia moral como a primeira das ciências necessárias para que a humanidade desenvolva. E se é uma ciência, ela tem que ser subjetiva, ela não pode ficar ao sabor das impressões individuais, porque aí não é ciência. Concordam? Se cada um puder ter um raciocínio, né, uma conclusão diferente sobre algum assunto, isso não é ciência de jeito nenhum. Isso são as opiniões das pessoas. Então, vamos só marcar isso bem claro aí no caderno de vocês. Quando nós estamos falando das opiniões particulares das pessoas, o que nós achamos das coisas, isso está no campo subjetivo. Tá? Então, o que é uma coisa subjetiva? É uma coisa que tem a ver com as opiniões particulares das pessoas. E aqui eu não estou avaliando se essas opiniões são bem ou mal construídas, tá? Eu só estou simplesmente dizendo, se é alguma coisa que está no registro da minha opinião, isso é subjetivo. Aí tem opiniões que são mais ou menos fundamentadas, mas ainda continua sendo opinião. Por exemplo, vamos falar em medicina, né, que agora tem um monte de médico dando entrevista. Então, tem um assunto X, sei lá, o medicamento tal deve ou não ser utilizado. Né? Se eu der uma opinião a respeito, eu que sou filósofo, não sou médico, é uma opinião, então isso é uma coisa subjetiva. Se o médico dá uma opinião, isso também é subjetivo, só que é menos subjetivo do que a minha. Porque muito provavelmente ele está raciocinando em cima de termos científicos. Certo? Então, quanto mais você sai da ausência de dados científicos e se encaminha, né, para os dados científicos, você vai saindo de uma coisa que é subjetiva e vai encaminhando para uma coisa que é objetiva. Então, objetiva está calcado em dados científicos. Está totalmente ancorado em dados científicos. Subjetivo total, que é o outro oposto, não tem nenhuma referência a dados científicos. Tudo bem até aqui? Ok? Agora, gente, o que se coloca para a gente é o seguinte, se a filosofia moral ela é a mais importante das questões da humanidade, é muito importante que nós consigamos sair do momento subjetivo e chegarmos no momento objetivo. Ela tem que ser uma coisa objetiva. Por quê? Sendo objetiva, não tem discussão. Todas as pessoas vão concordar em relação a algo. Então, de novo, né? Vamos imaginar um direito fundamental, que é o direito à vida, que é um direito, inclusive, que ele se apresenta nas religiões, por exemplo. Em todas as religiões, esse mandamento do não matarás, ele está presente. Por quê? Porque
que a vida é um direito fundamental. Agora, imagine se você mora numa comunidade em que esse direito não é, essa noção não é objetiva, cada um pensa uma coisa. Um pensa que a vida é absoluta, o outro pensa que não, que depende do que o cara fez, o outro pensa que depende se eu gosto dele ou não, né? O outro depende se eu tenho mais força que ele ou não. Então isso vira uma bagunça, você não consegue estabelecer uma norma, você não consegue estabelecer uma lei. E aí as pessoas não podem ficar tranquilas nunca, porque você não sabe o que o cara do lado pensa, né? Então, a moralidade ela precisa ter a mesma força objetiva que a física tem, que a matemática tem. Então, como que a gente vai fazer isso? É nesse momento que o Kant propõe o imperativo categórico. O imperativo categórico, ele é uma espécie de equação, ele é uma forma, tipo o teorema de Pitágoras, alguma coisa assim, em que você consegue pegar as suas vontades individuais, as suas vontades subjetivas e verificar se elas podem se objetivar. Verificar se elas podem se tornar uma norma para todo mundo. Esse é o exercício que o Kant propõe. Tá? E o imperativo ele tem uma formulinha que eu vou postar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu achar o meu bloco de notas que sumiu. Copia essa Tá aqui. fórmula? Sim. Tá. Ó, ele tem uma formulinha que é essa daqui, ó. Vou postar aqui no chat. Hajas de maneira tal que possas querer que a máxima de sua ação possa se converter em lei universal. Tá? Então, nessa formulinha, nós temos a transição desses dois momentos. A transição do momento subjetivo para o momento objetivo. Né? Ou, o que é essa transição sob o ponto de vista da ação? Eu tenho uma vontade de fazer algo, então eu tenho uma intenção, que é o que ele está chamando aqui de máxima da sua ação, né? Eu tenho uma intenção de fazer alguma coisa. Mas sempre eu preciso tentar objetivar isso. Né? Eu tenho que tentar tornar isso universal. Se eu não conseguir por razões lógicas, então essa ação não pode ser moral. Agora, se eu conseguir, aí sim a ação pode ser moral, e aí sinal verde para que eu possa agir. Né? Deixa eu dividir isso para vocês em duas partes. Eu cravei. Eu cravei. Cadê a Laura, gente? Luísa, cadê a Laura? Não sei, não. Não sei onde a Laura tá. Também não sei. Ela sumiu, gente. Meu Deus. Bom, então, olha, eu coloquei aqui para vocês, né? Nessa forma lógica que o Kant propõe, hajas de maneira tal que possas querer que a máxima de sua ação possa se converter em universal, existem dois momentos. O momento subjetivo é o da máxima de sua ação. E qual que é o trabalho do imperativo? Ver se essa máxima pode se tornar lei universal ou não. Tá? Então vamos falar um pouquinho da mentira. Tem um ditado grego, um ditado não, é um paradoxo, é um probleminha lógico que os gregos eles desenvolveram vários problemas lógicos, né, para discussão na praça e tal, na ágora. Tem um probleminha famoso que é o seguinte: um ateniense, tá, um cidadão ateniense, ele chega na ágora ateniense, na praça ateniense e declara: todo, sem exceção, tá, gente? Todo ateniense é mentiroso. Então vamos lá de novo. Pois é, um ateniense, um cidadão ateniense chega na ágora, dentro de Atenas, e declara: todo ateniense é mentiroso. Aí vem a pergunta: ele está mentindo ou ele está dizendo a verdade? Acho que ele tá mentindo. Por Eu quê? acho Você que é acha que é verdade. mentira? Não, Eu acho que é eu não acho verdade. que não é nenhum dos dois, segundo tinha um paradoxo, porque, ó, ele falou que ele tá, tipo, todo cidadão ateniense é mentiroso. Logo, ele mesmo estaria mentindo. Uhum. Então, se ele estiver mentindo, Luiz,
Então ele está dizendo a verdade. Não. Se ele estivesse dizendo a verdade, ele estaria mentindo, entendeu? Sim, mas se ele disse que toda ateniense é mentiroso, e se ele está mentindo porque mentirosos mentem, então ele está dizendo a verdade. Essa é a Sim. questão. Mas se ele estivesse dizendo a verdade... Então não seria. Então ele estaria se contraditando. Aham, Porque aí ele estaria mentindo. sim. Então é tipo você falar todo professor é mentiroso? Por quê? Eu não entendi, Ale. Porque você é professor, então se você tá falando que todo professor é mentiroso, então você tá mentindo. Mas se você tá mentindo, então todo professor fala a verdade. Mas então você tá falando a verdade. Mas se você tá falando a verdade, todo professor é mentiroso. Então, se o professor é mentiroso, você tá mentindo, então todo professor fala a verdade. Por aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Estão entendendo, gente? Isso é um paradoxo por quê? Porque ele não pode se resolver logicamente. Isto é, o nosso cérebro, o nosso raciocínio não consegue resolver esse problema. Por quê? Se eu aceito que ele está falando a verdade, que todo ateniense é mentiroso, então necessariamente ele está mentindo. Agora, se ele está mentindo, então o que ele disse é verdade. Então é o que nós chamamos de uma tautologia. Anotem aí. Tautologia. Tautos, em grego, é igual a mesmo, idêntico. Então, tautologia é o seguinte, é quando o predicado de uma frase está dizendo a mesma coisa que o sujeito. Seria como dizer assim, a Luísa Takakua é a Luísa Takakua. Né? É a mesma coisa. É como dizer, esse celular é esse celular. Né? É uma circularidade. Eu não dou em lugar nenhum. Né? Porque quando você sai do sujeito e vai para o predicado, o que se espera é que o predicado acrescente alguma informação que não está no sujeito. Então, quando eu penso, a parede é branca, se eu simplesmente falar a parede, eu não tenho o conceito de branco. Eu preciso do predicado para conseguir enriquecer aquela informação do sujeito. Né? Então, isso é uma frase que não é tautológica, né? Que nós chamamos de uma frase sintética. Por quê? Porque nós temos uma outra informação sendo adicionada. E todo conhecimento ele é sintético. Porque para você conhecer alguma coisa, você precisa adicionar informações àquilo que você está examinando. A parede é branca, o carro é verde, a mesa é azul, né? Então eu estou conhecendo na medida que eu estou sintetizando informações, eu estou juntando informações. Agora, na tautologia, eu tenho uma circularidade, eu não acrescento nada. Eu fico girando em torno da mesma noção. Né? Então, o problema da mentira, ele está colocado nesses termos. Por quê? Porque, para que uma coisa seja mentira, é importante que o seu oposto seja verdade. Tá? Então, eu tenho que ter a possibilidade da verdade, e não só a possibilidade, eu tenho que ter a expectativa da verdade para que alguma coisa seja mentira. Então, assim, como é que a mentira surge, né? Então, nós temos relações, né? Nós somos um grupo, né? Curso de filosofia do 8º ano do ângulo Granja Viana. Esse grupo tem o professor e alunos. Muito bem. É preciso, para que haja mentira dentro desse grupo, é preciso que nós tenhamos uma expectativa de que o que vai ser dito nessas relações, nessas aulas e nessa convivência, sempre seja verdade. Apesar de não nos conhecermos, né, nos conhecemos alguns meses atrás, etc., desde o primeiro dia que eu tenho a expectativa de que o que eu vou ouvir de vocês é verdadeiro, e vocês têm a expectativa de que o que vocês vão ouvir de mim é verdadeiro. É só assim que pode haver uma mentira. Se não houver a expectativa da verdade, não tem mentira possível. Dessa maneira, se eu chegasse para vocês e falasse assim, hoje é dia 14 de maio, todas as palavras que eu disser para vocês serão mentirosas. Vocês terão dificuldade de perceber o que é mentira e o que é verdade? Não. Olha, se eu disser para vocês, olha, tudo que eu falar a partir de agora é mentiroso, vocês já vão saber qual é a verdade.
É um paradoxo de novo, eu acho. Pode falar, Maria. Porque se você fala que tudo que eu vou contar a partir de hoje vai ser mentira, você automaticamente está se contradizendo, porque você está falando a verdade. Exatamente. É o problema lá do paradoxo. Entendeu? Então, a mentira, gente, ela só pode existir como exceção. Ela não pode existir como regra. Porque se você declara, olha, a mentira vai ser a regra a partir de agora, ela se destrói. Porque aí você já sabe qual que é a verdade. Ela se torna a verdade no limite, como a Maria falou. Júlia, tá entendendo? Mais ou menos. Eu achei isso muito confuso. Mas é mesmo. Mas é mesmo. Porque, veja, se eu falar que tudo que for dito a partir de agora é mentiroso, isso se torna uma verdade, porque você já sabe que não tem mentira possível aí, né? Assim, não, tudo que ele vai falar é mentiroso agora. Então eu já sei qual é a verdade. Né? É exatamente o oposto do que ele está dizendo. Entendeu? Entendi. Então para que alguma pessoa possa mentir, é muito importante que a regra, na verdade, seja a verdade. Qual que é a nossa regra de comunicação? A regra é dizer a verdade. Essa é a nossa norma, essa é a nossa lei. É porque tem uma lei que nos sugere, que nos impõe dizer a verdade, é que a mentira acontece. Porque a mentira é o quê? Ela é um engano. Ela é a informação falsa que se passa por verdade. Ela é uma espécie de ilusão. Então, nós estamos conversando, né? Você me pergunta, professor, o que vai cair na prova? Você está esperando o quê? A verdade, porque essa é a nossa norma, essa é a nossa lei. Aí eu começo a mentir para você. Eu falo assim, vai cair o conteúdo da aula tal. Tudo mentira, né? Da aula tal, da aula tal. E aí você assume como verdade, mas é uma mentira. É um falseamento. Então a mentira, ela é sempre a fraude, ela é sempre a ilusão, ela é sempre a dissimulação. E a dissimulação, ela não pode ser lei, porque a lei tem que ser clara, tem que ser pública. Se você anuncia que uma coisa é falsa, né, essa coisa não vai poder se passar pela verdadeira. Entendeu? Então, vamos voltar ao imperativo categórico. Eu estou com vontade de mentir. A vontade aí, gente, é uma intenção, tá bom? Então, eu tô com a intenção de mentir para proteger alguém, como a Maria e como mais alguém aí sugeriu, né? Que é um caso muito comum. Então, eu estou lá com a intenção de mentir para alguém, e aí eu me pergunto, se eu tornar o ato de mentir uma lei, a mentira continua sendo possível? Que tal? Eu não sei. Eu tô muito confusa. Quem está falando aí? A Júlia. Júlia, abre a câmera aí para eu te ver. Tá aqui. Nossa, tá muito louco então para mim, porque eu tô vendo agora sim. Vamos lá, Júlia. Vamos imaginar, você tá com essa intenção de mentir, né? Para definir se mentira é moral ou não, o que você precisa fazer? Será que dá certo se nós estabelecemos uma lei que todo mundo conheça, uma lei pública, né, que todo mundo possa concordar, de que a partir de agora tudo que será dito será mentira? Será que o próprio ato de mentir ele continua sendo possível se nós já soubermos que tudo que vai ser dito é mentira? Acho que sim. Veja só, nosso grupo aqui, 8º ano, Filosofia Granja. A partir de hoje, até o fim do ano, tudo que for dito é mentira. Aí, então, o que você tá falando é verdade.
Aí, E aí o resto. aí a mentira ela se destrói logicamente, entendeu? Ah, tá. Agora entendi. Tá bom. Porque se a gente colocar a mentira como lei, ninguém mais mente para ninguém. Entendeu? Ninguém mais pode mentir para ninguém. Não é possível isso. Entendeu? Então, é claro que a mentira nunca pode se passar para o momento objetivo, porque ela é um tipo de ação que, se universalizada, ela some, ela se destrói. Então, a mentira nunca vai poder ser moral. De jeito nenhum. Ela é logicamente impossível de ser objetivada. A mentira só consegue funcionar como transgressão da lei e nunca como execução da lei, como manutenção da lei. Né? Agora eu faço a pergunta inversa para vocês. É possível tornar lei universal a regra de que a verdade sempre será dita? O que aconteceria se nós estabelecêssemos essa lei? Né? Uma das leis aqui da nossa comunidade. Tudo que será dito será verdadeiro. Isso pode se tornar uma lei universal? Todo mundo reconheça e cumpra, etc. O que vocês acham? Não, mas é diferente. É tipo uma lei, tipo, é proibido mentir, ou é uma lei, tudo que todo mundo falar é verdade? Tudo que todo mundo falar é verdade. Mas se alguém mentir, essa lei já vai ser anulada. Não, a lei vai ser transgredida e você pode ter uma punição, mas a lei não acaba, logicamente. Quando alguém descumpre a lei, não é a lei que... A lei não necessariamente se enfraquece. Né? Se você punir a pessoa, ok, toda lei ela tem uma punição prevista. Né? Mas eu estou perguntando aqui, a lei, do seu ponto de vista lógico. Né? É possível que nós estabeleçamos essa lei? Tudo que será dito é verdadeiro? Tem alguma contradição aí que vocês enxergam? Pode falar aí. Gente, está todo mundo com a câmera desligada, eu não consigo ver ninguém aqui. Vamos abrindo aí, né? Aí. Luísa, muito bem. Entendeu, Ale? Ó, eu tenho a intenção de falar a verdade. Tá? Ó, quero falar a verdade pro meu amigo, que a roupa dele tá ridícula. Certo? Tudo bem. Será que é possível tornar isso uma lei para todo mundo? Tudo que será dito é verdadeiro? Professor. Vai lá. Ale, Luísa, depois. Olha, eu Pode posso falar, estar Luísa. imaginando alguma coisa, mas se você fala que qualquer coisa que as pessoas dissessem é verdade, mesmo se para ela estiver mentindo, tipo, agora não tem mais 35 anos, a lei tá falando que o que ela disse é verdade, ou seja, aquela mentira se torna verdade, ou eu viajei um negócio incrível aqui. Não. A lei está recomendando que todo mundo diga a verdade o tempo inteiro. Tá recomendando. Proibido mentir. Se ela tá recomendando, então eu não acho que é possível, professor, porque não tem como, no mínimo, uma pessoa não descumprir essa lei. Tipo, Não, tudo bem, mas esse é um outro problema. Se essa lei ela é facilmente cumprida ou não, tá? Mas a nossa pergunta é possível pensar numa lei como essa? Ou essa lei é autocontraditória, igual à anterior, né, que era sobre a mentira? Assim, colocar isso como padrão. Olha, dizer a verdade é um dever de todas as pessoas. então... Se todo mundo disser a verdade o dia inteiro, o ano inteiro, a vida toda, isso se contradiz de alguma maneira? Entende? Porque nós vimos no exemplo anterior que há uma lei possível, né, que nós poderíamos cogitar, de que a mentira, como lei, ela se autodestrói, certo? Porque se você já sabe que eu estou mentindo, então eu não consigo mentir para você, é impossível. Não é isso? Agora, e o contrário disso? Olha, você tem a expectativa de que eu vou falar a verdade porque isso é uma lei entre nós. E eu falo a verdade. Tem algum problema lógico nisso?
Tem alguma contradição? Não. Não? É possível que isso aconteça? Sim. Tá, se é possível que aconteça, então isso é moral. Se eu consigo pegar essa minha vontade subjetiva, falar a verdade, e transformar isso numa lei, e isso não se tornar uma contradição, então é moral. Entendeu? Mas tem um monte de coisas que não são contradições e são imorais. Por exemplo. Sei lá, roubar. Então tá, vamos tentar. Não se vamos tentar. É possível estabelecer uma lei de que todas as pessoas podem roubar umas às outras? Porque, veja, o que é o roubo? O roubo é você pegar e ofender a propriedade privada do outro. Certo? Então tem esse celular que é meu, é minha propriedade privada, e o roubo é alguém vir e pegar sem o meu consentimento. Certo? Esse é o conceito de roubo, concorda? Sim? Faz joinha ou faz assim. Todo mundo está concordando, ninguém né? não roubar. Oi, Júlia? Não entendi, Júlia. Pera, agora eu buguei. Não é... Como é que era que eu ia falar? Mas é impossível, tipo, ninguém roubar. Tipo, 0 pessoas roubarem. Assim, não, gente, mas veja só, esse é um problema secundário. O que a gente está pensando aqui é o seguinte: o conceito de roubo é não ofender a propriedade privada do outro, certo? Porque roubar significa ir lá e romper com a propriedade privada do outro. A partir de agora eu pergunto, Ale, é possível estabelecer uma lei em que todo mundo fica autorizado a roubar? Só que vai ser imoral. Exato, porque se você... Não, mas veja, se você colocar como lei universal que o roubo deve ser praticado, o que você está fazendo é acabando com a propriedade privada, porque cada um vai poder pegar o que é do outro. E aí não é mais roubo. Aí é propriedade coletiva. Entendeu? Se é lei... Permitir o roubo, acaba o roubo? Porque se é lei que todo mundo deve roubar, então eu posso pegar o seu celular. Só que você não vai poder chamar isso de roubo, porque não tem mais propriedade privada, porque a regra é que todo mundo pode pegar o que é do outro. Só existe a ideia de roubo porque existe a ideia de propriedade privada. Uma coisa depende da outra. É igualzinho o caso da mentira. Se você torna a mentira uma lei, então tudo que for dito é verdade a partir de agora. Se você coloca o roubo como uma lei, então tudo que for apanhado do outro não é roubo. É simplesmente pegar porque eu quero. Porque não tem mais dono. Quando o roubo se torna lei universal, ele acaba com a propriedade privada. Ninguém tem mais nada, porque você pode pegar qualquer coisa. Exemplo, você está numa floresta e você pega uma folha. Você está roubando? Não, porque não tem dono. Só existe roubo... Desculpa que eu estou correndo um pouco, porque já deu nosso tempo. Só existe roubo porque existe a ideia de propriedade. Entendem? Gente, seguinte. A gente precisa trazer outros exemplos para tornar mais claro, né? Eu sei que ainda está um pouco confuso, mas eu não consigo fazer mais isso hoje porque já deu nosso tempo, tá? Então, eu vou continuar exatamente desse ponto como uma parte 2 na próxima aula. Pode ser? Uhum. Pode ser. Então tá bom. Tchau. Eu vou voltar nessa questão do roubo. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Cristiano. Tchau. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. Cristiano. Valeu. Tchau, Cristiano. Tchau, tchau, gente. Obrigado.